Velho inútil! Foi assim que meu próprio filho se referiu a mim. Bem ali, na mesa do almoço de domingo, na frente de todo mundo. Ele falou sem abaixar o tom, sem medo de ferir. E eu? Eu apenas sorri. Olhei para ele, terminei de mastigar devagar meu pedaço de frango. E não disse nada. Naquele momento, não valia a pena. Mas no dia seguinte, com o sol ainda se arrastando pelas janelas da sala, eu levantei, peguei minhas chaves, chamei o chaveiro e troquei toda a fechadura da casa. A porta da frente, dos fundos, até do portão da garagem. Tudo, sem avisar, sem gritar, sem fazer barulho. Naquele silêncio, eu sabia. Não era mais eu que estava do lado de fora da família. Eram eles. Eu me chamo Raul. Raul Vicente de Moraes. Tenho 78 anos bem vividos, graças a Deus. Nasci em Itapira, interior de São Paulo. Naquele tempo, a cidade era só mato e barro. Filho de caminhoneiro, comecei cedo também na estrada, mas fui parar mesmo foi na serralheria. Passei 42 anos mexendo com ferro, moldando portões, grades, janelas. E olha, ferro é duro, mas coração de pai aguenta mais pancada ainda. Casei com a Maristela, minha companheira de vida, que Deus já levou faz uns anos. Criamos 2 filhos, Luiz e Helena. Mas foi do Luiz que eu sempre esperei mais. Era o homem da casa depois de mim. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Pois bem, como eu estava dizendo, naquele domingo, tudo parecia normal. Luiz veio com a esposa e os meninos. A mesa estava cheia. Risada aqui, conversa ali. Helena não veio porque mora longe, mas a casa estava barulhenta como sempre. Eu sempre gostei de almoços assim. Sempre fiz questão de manter esse costume. E foi no meio da conversa, entre um gole de suco e outro, que Luiz soltou. Ah, pai, o senhor não entende disso mais, né? Hoje em dia não é igual antes. O senhor já tá velho, meio inútil para essas coisas. Ele disse rindo. Mas quem me conhece sabe. Tem riso que corta mais do que faca amolada. A mulher dele olhou para ele com o canto do olho, como quem avisasse. Para que falar isso? Mas ele nem ligou. Os netos continuaram comendo, nem notaram. Eu olhei para ele. E olha que eu não sou de fazer escândalo. Nunca fui. Respirei fundo, mastiguei meu arroz, ajeitei minha cadeira, limpei a boca no guardanapo e falei bem simples. Talvez você tenha razão, Luiz. Foi só isso, nada mais. Não briguei, não bati na mesa, não levantei voz. Mas dentro de mim, alguma coisa se quebrou de vez, e eu percebi, ali naquele segundo, que eu podia até ser chamado de velho inútil. Mas quem estava deixando de valorizar quem eu era, quem eu fui, não era eu, era ele. Era minha família. Terminei de comer, ajudei a recolher os pratos, e à tarde fui para minha cadeira de balanço lá na varanda. Sabe aquela cadeira de madeira que a gente mesmo faz? Eu mesmo construí a minha, anos atrás, quando ainda tinha força nos braços. Fiquei ali sentado até o sol sumir atrás do morro, pensando, porque a cabeça de um velho não para nunca, né? A gente parece que esquece as coisas, mas no fundo, as palavras ficam ecoando. Velho inútil. Eu lembrava de quando ele era pequeno, o Luiz, e eu tinha que carregar ele no colo porque ele caía no chão e ralava o joelho. Eu que ensinava ele a martelar prego, quando ainda não tinha força direito para segurar o martelo. E agora? Agora era isso que eu ouvia. Naquela noite eu não dormi direito. Levantei, fui até a cozinha, tomei um café preto forte mesmo sendo madrugada. Fiquei olhando para as chaves penduradas na parede e me deu um estalo. Eu pensei, por que é que eu tô deixando as coisas desse jeito? Por que é que eu continuo fazendo almoço, deixando a porta aberta, recebendo todo mundo aqui como se fosse obrigação minha? A verdade é que a casa era minha. A escritura, o portão, até o terreno que meu pai deixou para mim, tudo no meu nome. E ele sempre entrando e saindo, sem nem dizer bom dia às vezes. No dia seguinte, com o primeiro canto do galo, já estava de pé. Tomei banho,
Botei minha roupa mais ajeitada, aquela camisa azul que a Maristela sempre dizia que me caía bem, peguei as chaves e saí. Fui até o chaveiro da rua de baixo. O moço já me conhecia. Seu Raul, sempre pontual, sempre educado. Pedi sem rodeio. Quero trocar todas as fechaduras da minha casa, meu filho. Hoje ainda. Ele olhou meio surpreso. Perguntou se estava tudo certo. Eu disse que estava. Era só hora de fazer o que precisava. Antes do meio-dia, as portas já estavam todas com chave nova. E eu estava em paz. Não por vingança. Não era isso. Era só para colocar as coisas no lugar. Para lembrar que, mesmo velho, mesmo com cabelo branco, eu ainda tinha meu valor. Que ali quem mandava era eu. Passei a tarde sentado na mesma varanda, mas dessa vez segurando o molho de chaves novo na mão. E ali, naquele balanço, olhando o sol de novo, mas com outra cabeça, pensei: vamos ver quem vai bater na porta agora. E olha, naquele mesmo fim de tarde, escutei passos na calçada. Eu não precisei me levantar. Só fiquei ali, balançando devagar, escutando, esperando, porque quem sabe ouvir, também sabe a hora certa de falar. No começo ninguém notou, nem no grupo da família, nem no WhatsApp, nem nos telefonemas que nunca chegavam. Passaram-se 2, 3 dias depois daquele almoço maldito, e o silêncio foi absoluto. Eu continuei minha rotina do mesmo jeito. Levantava cedo, cuidava das plantas ali no canteiro da frente, varria o quintal, limpava a varanda. A única diferença é que agora eu trancava tudo. Toda vez que entrava, girava a chave com calma, como quem sela um território que por muito tempo ficou vulnerável demais. E no fundo mesmo, sem ninguém me perguntar nada, eu sabia que cedo ou tarde alguém ia aparecer. Porque gente que se acostuma a ter acesso à sua vida sem pedir licença, uma hora estranha o portão fechado. Foi na quinta-feira, quase meio-dia, que ouvi um barulho no portão. Uma pancada rápida, impaciente. Levantei devagar, fui até a janela lateral da sala e espiei. Era ele, Luiz, meu filho. De boné, camisa social com as mangas dobradas e cara de quem não entendia o que estava acontecendo. Ele tocava a campainha com o dedo colado, como se estivesse num prédio de repartição pública e não na casa do próprio pai. Não abri, só fiquei olhando de dentro, calado. Vi ele puxar o celular do bolso e fazer uma ligação. O telefone da cozinha tocou, aquele aparelho com fio que eu ainda mantinha por teimosia. Deixei tocar. A campainha continuou. Ele tentou mais uma vez, depois 3 batidas fortes no portão. Aí veio a voz, alta, tentando soar calma. Pai, tá aí? Tá tudo bem? Por que o senhor trocou as fechaduras? Eu sentei na cadeira da sala, na mesma onde eu lia o jornal toda manhã. E fiquei lá, não por orgulho, mas porque eu queria ver até onde ele ia, ver se era real aquele susto na voz dele, ou se era só o incômodo de ter perdido o conforto de chegar e entrar sem pedir. Luiz sempre teve isso, achava que a casa era dele também, e de certa forma, eu deixei ele pensar assim por tempo demais, porque quando a gente ama demais, acaba confundindo amor com permissão, e eu dei permissão para tudo, para me interromper, para me corrigir em público, para me chamar de ultrapassado e, por fim, de inútil. Ele foi embora naquele dia, sem resposta. E à noite, uma mensagem chegou. Pai, se tem algum problema, fala comigo, mas isso de trocar fechadura não é jeito. Eu li. Respirei fundo. Apaguei a mensagem sem responder, porque tem hora que o silêncio ensina mais do que qualquer sermão. No sábado, foi a vez da nora. Ela apareceu na frente da casa com os meninos. Um deles segurava uma bola de futebol, o outro vinha com uma sacolinha de plástico na mão. Devia ter bolo ou algum restinho do almoço. Ela bateu palmas, gritou, Seu Raul, tudo bem? E quando viu que ninguém vinha, chamou mais alto. É a gente, pode abrir. Eu olhei pela fresta da cortina e me doeu ver os netos ali, sem entender nada. Mas foi necessário, porque se eu abrisse só por causa deles, tudo ia voltar ao normal. E eu não queria mais o normal. Eu queria respeito. E não foi fácil, não. Porque coração de avô não é de pedra. Eu vi o mais novo, o Pedrinho, sentar no chão da calçada e começar a chorar baixinho, e aquilo me rasgou por dentro. Mas ao mesmo tempo eu pensava, eles também precisam aprender.
Até as crianças precisam entender que o avô não é só o palhaço da festa, o cozinheiro do fim de semana. Eu sou gente. Eu sinto. E foi nesse sábado à noite que algo diferente me tocou. Eu sentei na beira da cama, peguei uma das caixas velhas que ficavam no guarda-roupa. Dentro dela, coisas antigas. Fotos, cartas da Maristela, bilhetinhos do Luiz quando era menino. Encontrei um em especial. Um papel dobrado, com um desenho torto de um portão e a frase: Papá, quando eu crescer quero ser igual ao Senhor. Li aquilo como se estivesse ouvindo a voz dele, criança. Me doeu. Me quebrou. Mas também me deu força. Porque aquilo era verdade um dia. Luiz um dia me admirou. Um dia, ele teve orgulho de mim. Então o que aconteceu? Quando foi que virei só um velho inútil? Fiquei ali um tempo com o papel na mão, pensando se eu tinha falhado como pai. Se talvez tivesse sido duro demais. Ou mole demais. Se deixei de corrigir quando devia. Se insisti onde não precisava. Porque a gente envelhece. E começa a revisitar tudo. Cada escolha. Cada silêncio. Cada sim que devia ter sido um não. Mas no fim da noite, fechei a caixa e falei em voz alta para mim mesmo. Raul, você não merece desprezo. E quem te deu amor verdadeiro nunca te tratou com descaso. No domingo decidi ir até a igreja do bairro. Fazia tempo que eu não ia. Entrei quieto, sentei no último banco e escutei o sermão todo com o coração meio apertado. O pastor falava sobre dignidade, sobre pais que sentem vergonha de existir dentro da própria casa. E ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Não é desonra envelhecer. Desonra é esquecer quem te ensinou a andar. Aquilo me atravessou. Voltei para casa sentindo que tinha feito o certo. Não precisava provar nada para ninguém. Só precisava deixar claro que, enquanto eu estivesse vivo, não ia aceitar ser tratado como sobra. E naquela mesma noite, ouvi um carro parando na frente de casa. Fui até a varanda, luz apagada. Era o Luiz de novo, mas dessa vez, ele não estava sozinho. E isso mudaria tudo. Eu reconheci o carro pela luz do farol antes mesmo de ver quem era. Não era só o Luiz dessa vez. Quando ele abriu a porta e desceu, percebi pela silhueta no escuro que a mulher dele estava junto. E mais. Havia um homem mais velho, de terno, segurando uma pasta debaixo do braço. Parecia coisa de filme, mas era só mais um capítulo da minha história mesmo. Eles estavam ali parados na calçada, conversando baixinho entre si, olhando para casa como quem avalia se vale ou não a pena bater de novo. Luiz deu uns passos para frente. Colocou a mão no bolso da calça e respirou fundo antes de chamar. Pai, é importante. O senhor precisa abrir. Por favor. Dessa vez, a voz já não vinha cheia de confiança, nem de arrogância. Era diferente. Tinha algo ali que me fez levantar da cadeira e ir até a porta. Mas mesmo assim, eu não destranquei. Fiquei atrás da porta, em silêncio, só escutando. E foi quando ele disse, quase num tom de confissão: Pai, é coisa de advogado. É sobre a casa. Aquilo me deixou em alerta. Advogado? Casa? Que história era essa? Respirei fundo, coloquei a mão no trinco, mas deixei fechado. Falei alto para eles ouvirem. Advogado por quê, Luiz? Agora é assim? Não basta me chamar de velho inútil. Tem que trazer advogado para resolver as coisas. Houve um silêncio pesado. Eu senti lá do outro lado da porta. Até que o homem de terno falou com uma voz calma e pausada. Seu Raul, boa noite. Me chamo Dr. Álvaro. Sou advogado da família do seu filho. Não estamos aqui para desrespeitar o senhor. É só que seu Luiz me pediu para ajudar em um assunto de documentação. Nada de briga. Aí eu ri por dentro. Documentação. Sempre começa assim. Mas mesmo assim, alguma coisa me fez girar a chave e abrir só uma frestinha da porta. O suficiente para olhar nos olhos deles. E foi exatamente o que eu fiz. Luiz estava com a cabeça meio baixa, sem aquele jeito altivo de sempre. A mulher dele evitava me encarar. E o tal Dr. Álvaro, segurando aquela pasta preta, parecia ser o único ali com algum tipo de controle da situação. Olhei firme para o meu filho e perguntei, do jeito mais seco possível: Então, vai me explicar? Ou vai ficar aí parado com cara de quem não sabe onde está pisando? Ele respirou fundo, passou a mão na nuca e falou: Pai, olha,
É que tem um problema com o cartório. A escritura da casa. Eu não sabia que o senhor tinha deixado tudo ainda no seu nome. Naquele momento, eu senti meu coração esquentar, mas mantive a calma, porque eu sempre soube. Nunca passei a casa para o nome de ninguém. A casa era minha. Meu suor, meu trabalho, minha história. Mas olha só como são as coisas. Só agora, depois de anos, depois de me chamarem de velho inútil, é que aquilo importava para eles. O senhor entende, pai? Eu achei que já estava resolvido. Mas quando fui ver, precisa da sua assinatura para transferir. Sem isso, não dá. Ele falou aquilo meio engolindo as palavras, porque sabia que não era só burocracia. Era questão de respeito. E ali, na minha frente, não era mais só meu filho. Era alguém que dependia de mim. E por mais que doesse lembrar de tudo que ele disse antes, por mais que eu quisesse mandar ele embora, eu só fiquei ali parado, olhando para ele e lembrando de quando ele era pequeno e pedia para eu ajudar a montar brinquedo de Natal. O advogado pigarreou e abriu a pasta, mostrando uns papéis pela fresta da porta. É simples, seu Raul. O senhor assina aqui e ali, reconhece firma no cartório, e aí fica tudo certo no nome do seu filho. Fiquei em silêncio um tempo. O suficiente para ver o Luiz começar a se mexer nervoso. Ele sempre foi assim quando não tinha controle da situação. Mas eu não tinha pressa. Respirei fundo e falei bem devagar. Amanhã vocês voltam. Hoje não. Eu preciso pensar. Isso aqui não é só parede e telhado, não. É minha história. E antes que ele tentasse insistir, fechei a porta de novo, devagar, sem bater. Naquela noite, fiquei acordado de novo. Peguei as chaves, coloquei em cima da mesa da cozinha e fiquei olhando para elas como se fossem uma espécie de resposta, porque no fundo eu já sabia que não era só papelada, era sobre orgulho, sobre quem tinha o controle. E de madrugada, sentado ali, tive uma conversa sozinho. Falei em voz alta para Maristela, como se ela ainda estivesse do meu lado. Amor, olha só onde a gente foi parar, ele querendo tirar de mim até a última coisa que eu construí. E foi olhando para a fotografia dela, ali no móvel da sala, que eu decidi. No dia seguinte, eu ia dar minha resposta, mas não seria do jeito que ele esperava. De manhã cedo, quando o sol mal tinha subido, coloquei minha melhor roupa. Camisa branca de botão, calça de tergal escura, sapato lustrado. Peguei a pasta velha onde eu guardava meus documentos e saí para a rua. Fui até o cartório sozinho. Não para assinar o que eles queriam, mas para garantir que nada fosse assinado sem meu consentimento. E foi lá, sentado de frente para a moça do cartório, que ouvi a frase que mudou tudo. Seu Raul, no registro, essa casa aqui continua integralmente no seu nome. E se o senhor quiser, pode até fazer um bloqueio preventivo para ninguém mexer nisso sem autorização judicial. Eu fiquei uns segundos em silêncio. E então, olhando bem nos olhos dela, respondi: então vamos fazer isso agora. Saí de lá com o coração em paz. E naquele mesmo dia, Luiz voltaria. Mas dessa vez, não seria eu quem abriria a porta primeiro. Naquela tarde, eu já estava preparado. A pasta com o bloqueio do cartório em cima da mesa da cozinha, o documento oficial dizendo em letras bem grandes que ninguém podia transferir, vender ou mexer naquela casa sem minha assinatura expressa. E olha, era estranho segurar aquilo. Era como segurar minha própria história em forma de papel. Eu não sentia raiva, mas também não sentia mais aquele peso de culpa que todo pai carrega, achando que precisa se dobrar pelos filhos o tempo inteiro. Era uma paz diferente, um silêncio de quem já tinha resolvido por dentro. Não demorou muito. Por volta das 4 da tarde, o mesmo carro parou novamente na frente da casa. Mas dessa vez, eu não me levantei correndo para espiar pela janela. Fiquei ali sentado, de frente para o documento, esperando o barulho do portão. Luiz e a mulher desceram do carro, sem o advogado dessa vez. Vieram direto, mais rápido do que da última. Luiz bateu palmas forte, depois veio aquele chamado. Pai, precisamos conversar. Levantei. Fui até a porta. Dessa vez destranquei sem demora e abri de uma vez, deixando ele me olhar nos olhos. Não falei nada. Só fiquei ali, segurando a porta pela metade, esperando ele dizer o que queria.
E foi a nora quem falou primeiro. A voz dela estava trêmula, diferente de sempre. Seu Raul, a gente não queria que ficasse assim. Não era para magoar o senhor. Mas Luiz interrompeu do jeito dele. Pai, se o senhor não assinar, a gente não consegue passar a casa para o nosso nome. Eu precisava disso para fazer um empréstimo, para organizar umas coisas. Eu segurei o riso por dentro. Não porque fosse engraçado, mas porque agora fazia sentido. Não era só sobre documento, era dinheiro, era conveniência. E eu, feito um bobo, deixando as portas abertas todos esses anos. Dei um passo para fora da casa, olhei para ele bem firme e falei devagar. Luiz, você lembra quando era pequeno e ficava com medo de dormir sozinho no quarto? Quem é que ficava acordado a noite toda com você, sentado do lado da cama? Ele ficou em silêncio. Abaixou os olhos. Eu continuei. E lembra quando você quebrou a perna jogando bola? Quem foi que te carregou no colo até o hospital? Quem vendeu o único relógio bom que tinha para pagar o gesso? A mulher dele já estava com os olhos cheios d'água. Luiz não conseguia nem me encarar direito. Mas eu não estava ali para fazer cena. Estava só falando o que precisava ser dito. Fui até a mesa da cozinha, peguei a pasta com o documento e voltei para a porta. Abri bem para ele ver. Mostrei para ele o carimbo, as assinaturas, tudo direitinho. E disse, isso aqui diz que ninguém põe a mão nessa casa sem minha autorização. E quer saber? Eu não vou autorizar nada. Porque depois de ouvir da sua boca que eu sou um velho inútil, eu entendi que não é papel de pai deixar a própria dignidade na mão dos filhos. Ele ficou imóvel. A nora puxou ele pelo braço, sussurrando alguma coisa. Mas eu nem quis ouvir. Apenas coloquei a pasta debaixo do braço, ajeitei a camisa e completei. Você pode até não precisar de mim para mais nada, Luiz. Mas essa casa é minha história. E não tem advogado, nem cartório, nem banco que vá mudar isso. Fechei a porta devagar. Não bati, só fechei. E fiquei ali, encostado nela por dentro, escutando os passos dele se afastando. Naquela noite sentei de novo na varanda, olhando o céu escuro. E pela primeira vez em muito tempo, senti que finalmente tinha feito a coisa certa. E ali, no silêncio da noite, alguém muito especial apareceu. Mas isso, eu conto já. A pessoa que apareceu naquela noite não foi Luiz, nem a nora, nem os netos. Foi alguém que eu já não esperava mais. Minha filha, Helena. Ela morava em outra cidade, uns bons quilômetros daqui, sempre ocupada com o trabalho dela de enfermeira. Desde que a mãe dele se foi, a gente tinha se falado bem menos, mas sempre com respeito. Só que naquela noite, por volta das 8h30, quando eu já tinha terminado meu café, ouvi um carro diferente parando na frente de casa. A luz do farol iluminou de lado a varanda. Eu levantei devagar, achando que podia ser só alguém perdido. Mas quando a porta do carro abriu e eu vi aquele jeitinho apressado de sair, a bolsa pendurada no ombro, reconheci na hora. Helena! Falei baixinho para mim mesmo antes de chegar até o portão. Ela nem esperou eu abrir. Pulou o pequeno portãozinho lateral como fazia quando era criança e veio me abraçar com força. Eu senti o perfume dela misturado com cheiro de estrada. Fiquei quieto um momento, só apertando aquele abraço. Porque tem abraço que a gente precisa mais do que pão no café da manhã. Pai, eu fiquei sabendo. O Luiz me ligou. Falou que o senhor trancou tudo, que não quer mais ver ninguém. Eu soltei devagar. Olhei nos olhos dela e falei com calma. Não é bem assim, filha. Eu só resolvi colocar as coisas no lugar. A casa é minha, sempre foi. Mas eles esqueceram disso. Helena entrou comigo, tirou os sapatos na porta como sempre fazia, e a gente sentou ali na cozinha. Eu servi um café quente para nós dois e ficamos conversando baixinho. Ela me perguntou tudo. Quis saber como tinha sido, desde o almoço até o bloqueio no cartório. E enquanto eu contava, ela ouvia em silêncio, com os olhos marejados, segurando minha mão de vez em quando. Quando terminei de explicar, ela disse uma coisa que ficou marcada na minha cabeça. Pai, o senhor não devia ter passado por isso sozinho. Se eu soubesse antes, eu vinha. Luiz sempre foi meio cabeça dura, mas o senhor
O senhor é o pilar dessa família. Aquilo me deu um nó na garganta. Porque no fundo era só isso que eu queria ouvir. Não precisava de casa, nem de escritura, nem de documento oficial. Só precisava ouvir que eu ainda tinha importância para alguém. Ficamos ali até tarde, relembrando coisas antigas. Falamos da mãe deles, das festas de fim de ano, dos natais em que a casa ficava cheia de cheiro de rabanada e carne assada. E pela primeira vez em muitos anos, aquela casa parecia viva de novo. Não por causa de festa, nem de barulho, mas por causa de presença verdadeira. Antes de ir embora, já quase meia-noite, Helena me abraçou de novo e disse: "Pai, qualquer coisa mesmo, me liga, eu venho, não importa a hora." E quando ela foi, fiquei sozinho de novo, mas com o coração mais leve. Sabia que ainda tinha uma filha que lembrava de mim sem interesse, sem querer nada em troca. Só que na manhã seguinte, o telefone tocaria de novo. E dessa vez, seria o próprio Luiz, mas o tom não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, o telefone fixo da cozinha tocou. Aquele som antigo, meio metálico, que parece que já carrega o peso da idade junto. Eu estava ali varrendo o quintal, ouvindo o canto dos passarinhos quando escutei. Caminhei devagar até o aparelho, sequei a mão no pano de prato e atendi. "Alô?" Do outro lado, a voz dele. "Pai, sou eu, Luiz." Mas dessa vez não veio ríspido, nem apressado, nem com aquele tom de quem dá ordem. Veio baixo, quase cansado, como quem tinha passado a noite pensando. "Eu precisava falar com o senhor. Eu estive pensando em tudo." Ele começou devagar, meio engasgado. Fiquei em silêncio, esperando ele continuar. "Eu fui errado, pai. Eu falei coisa que não devia. Aquilo no almoço, aquilo do velho inútil. Eu nem sei por que eu disse." Demorou um pouco para eu responder, porque palavras assim a gente escuta com cuidado. Mas no fundo, mesmo doendo, eu já tinha me preparado para ouvir aquilo algum dia. "Luiz, palavras não voltam, mas a gente escolhe o que faz com elas." Ele respirou fundo do outro lado da linha. "Eu não quero a casa mais, pai. Não precisa. Eu só queria pedir desculpa mesmo." E essa foi a parte que me pegou. Porque não foi pedido por causa de dinheiro, nem por causa de escritura. Foi pedido mesmo, de quem reconheceu que errou. E eu, que sempre me achei forte demais para chorar por coisa assim, senti os olhos ficarem úmidos ali na cozinha, segurando o telefone contra o ouvido. "Tá certo, Luiz, mas não é desculpa que muda tudo de uma vez. A gente precisa de respeito, de verdade, não só quando convém." Ele concordou baixinho. "Eu sei, pai, eu sei." Ficamos ali alguns segundos em silêncio. Só o barulho da linha, aquele zumbido de fundo, como se fosse o eco de todas as conversas que a gente nunca teve direito. Até que ele falou de novo. "Posso passar aí mais tarde? Só para ver o senhor. Sem papel, sem advogado, só para tomar um café." Olhei para a janela. O céu azul limpo, a cadeira de balanço me esperando na varanda, e pensei comigo mesmo. Talvez fosse a hora de abrir a porta de novo. Mas de um jeito diferente dessa vez. Não porque alguém esperava isso de mim, mas porque eu queria. "Pode vir, Luiz. Porta vai estar aberta. Mas entra com respeito. E vem com o coração em paz." Ele deu um riso abafado, meio sem jeito. "Tá certo, pai. Até mais tarde, então." Desliguei devagar. Coloquei o telefone de volta no gancho e fiquei ali parado um tempo, pensando em tudo, desde aquele primeiro almoço até agora. E foi aí que me dei conta. A maior fechadura que eu tinha trocado não era da casa. Era a do meu próprio coração. E naquela tarde, Luiz viria. Mas antes dele chegar, eu precisei fazer uma última coisa. Uma coisa que eu não fazia havia muitos anos, e que talvez fosse a chave para fechar essa história do jeito certo. Antes mesmo do Luiz chegar, já naquele começo de tarde de domingo, eu tinha me sentado sozinho na cozinha e ficado ali um tempo só olhando para o nada, respirando devagar. Eu sabia que ele viria, porque ele tinha dito no telefone, mas mais do que isso, eu sentia. Senti que dessa vez não era só conversa de boca para fora. Mas mesmo assim, dentro de mim, havia uma mistura de sentimentos difícil de explicar.
Um pedaço queria abrir a porta de vez. Outro pedaço não queria abrir nunca mais. E é nessas horas que a gente percebe que o mais difícil da vida não é perdoar os outros. É perdoar a gente mesmo por ter deixado chegar nesse ponto. Foi aí que resolvi fazer um gesto simples, mas que para mim tinha muito significado. Fui até o quarto dos fundos, abri aquele armário antigo, de madeira envernizada, que ficava sempre trancado. E lá dentro, bem no fundo, tinha uma garrafa de café especial, guardada há anos. Não era café comprado em supermercado, era daqueles que eu mesmo torrava antigamente, grão moído na hora, coisa que aprendi com meu pai. Maristela sempre dizia que aquele café só podia ser servido em momentos importantes. Peguei a garrafa, limpei o pó com cuidado, como se estivesse passando a mão sobre uma lembrança, e fui para a cozinha preparar tudo, em silêncio, cada movimento feito devagar, como um ritual. Enquanto o café fervia, fiquei na janela olhando a rua vazia. O vento soprava as folhas do ipê lá na frente, e o sol batia de um jeito que fazia sombra dentro da cozinha. Eu pensava em quantos anos se passaram desde a primeira vez que Luiz entrou correndo por aquela porta. Pequeno, descalço, com os joelhos ralados, pedindo colo. E agora? Agora era um homem feito, cabeça baixa, querendo resolver as coisas de outro jeito. Mas será que ele entendia mesmo o que estava em jogo ali? Não era só a casa, nem o portão, nem a escritura. Era a memória, era a história, era o respeito de um pai que tinha dado tudo de si. Quando deu 3 horas certinho no relógio da parede, escutei o carro encostando. Não me levantei com pressa. Fiz questão de manter o mesmo passo calmo. Luiz desceu do carro sozinho, sem mulher, sem papel, sem advogado. Vestia uma camisa social simples, azul clara, as mangas dobradas no antebraço, como quem sai de um dia pesado de trabalho. E no rosto dele, não tinha aquela expressão arrogante de outros dias. Era outra coisa. Parecia um menino grande que voltou para pedir desculpa para o pai. Eu abri o portão sem dizer palavra, mas olhei nos olhos dele, firme. Fiz questão disso. De mostrar que mesmo sem precisar falar, ele entendia que a entrada dele ali naquele momento era diferente. Ele tirou os sapatos na porta, como sempre fez na infância, e entrou. Sentou na cadeira de madeira da cozinha e ficou olhando para a mesa enquanto eu terminava de coar o café. Demorei de propósito. E quando sentei na frente dele, coloquei a xícara na mesa e só então falei. Então, Luiz, agora me diz com todas as palavras, por que é que você está aqui? Ele respirou fundo, mexendo devagar o café com a colher. E quando levantou os olhos para mim, não tinha mais nem metade daquele orgulho de antes. Pai, eu fui um idiota, um ingrato. Eu achei que porque a vida estava corrida, porque tinha conta para pagar, porque tinha empréstimo, dava para passar por cima das coisas. Eu falei o que não devia. Falei de um jeito que nenhum filho devia falar com o pai. Eu fiquei quieto, deixando ele dizer. Não interrompi, não fiz cara de bravo, nem de piedade. Só olhei. Luiz continuou. O senhor sempre foi mais homem do que eu. Eu é que não enxergava. Fiquei querendo resolver as coisas como se o senhor fosse só mais um obstáculo. E esqueci que sem o senhor eu nem estava aqui. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim mais do que qualquer documento. Eu não esperava ouvir isso em voz alta dele um dia. Sempre esperei atitudes, mas às vezes a gente esquece que palavra também cura. Ele tirou do bolso uma coisa pequena e colocou sobre a mesa. Um chaveiro velho, de couro desgastado, com uma letra gravada que mal dava para ler. Eu reconheci na hora. Aquele chaveiro eu tinha dado para ele quando ele tirou a primeira carteira de motorista. Lembro de ter dito, essa chave aqui é símbolo de responsabilidade, Luiz. E ele, todo garoto, tinha prometido cuidar bem dela. Agora ele estava devolvendo. Guardei até hoje, pai. Só que eu mesmo esqueci do que isso significava. Peguei o chaveiro, passei os dedos sobre ele e respondi sem pressa. Agora você lembrou. E é assim mesmo, filho. Não é vergonha esquecer. Vergonha é não querer lembrar nunca mais. A conversa foi se estendendo, daquelas que não têm começo nem fim direito, mas que vão lavando a alma aos poucos. A gente falou da mãe deles,
dos natais antigos, das festas que fazíamos, do primeiro dia de escola dele, da primeira bicicleta. Eu vi no rosto dele que tudo aquilo ainda estava vivo, escondido debaixo de tanta correria, de tanta preocupação com dinheiro, com conta, com vida de adulto. Quando Luiz já estava quase de pé para ir embora, eu falei mais uma vez: "Filho, você sabe que porta a gente fecha, mas coração de pai, mesmo quando tranca, nunca joga a chave fora." Ele sorriu pequeno, ajeitou a camisa e respondeu: "Obrigado, pai, por ter deixado a chave lá, esperando eu lembrar." Acompanhei ele até o portão. E diferente de outros dias, dessa vez fiquei ali parado vendo ele entrar no carro, sem pressa de fechar a grade. Fiquei olhando até ele sumir na curva da rua com o coração mais leve. Mas mesmo assim, no fundo, eu sabia, ainda faltava alguma coisa. Um último detalhe que precisava ser resolvido. Um gesto meu, não por ele, mas por mim mesmo. E era isso que eu faria no dia seguinte, ao amanhecer, com o primeiro sol batendo no quintal. Porque algumas coisas, só a gente mesmo pode decidir como terminar. Na manhã seguinte, antes mesmo do céu ficar claro por completo, eu já estava de pé. A casa em silêncio, só o barulho leve do vento mexendo as folhas do pé de laranja ali no quintal. Fui até a cozinha, preparei meu café preto bem forte, como sempre, e sentei na mesa de madeira olhando para o molho de chaves que estava sobre a toalha. Não era só um molho de chaves comum, era aquele que eu mesmo tinha organizado quando troquei todas as fechaduras da casa. Porta da frente, dos fundos, garagem, portão lateral. Cada chave representava ali, naquele momento, uma decisão que eu tinha tomado. E agora? Agora era a hora de decidir de verdade o que fazer com elas. Não era porque Luiz tinha vindo me pedir desculpas que tudo se apagava de uma hora para outra. Eu tinha aprendido isso da pior forma. Perdão é uma coisa, confiança é outra. E para voltar a confiar, o coração precisa de tempo. Mas mesmo assim, alguma coisa dentro de mim dizia que eu não podia ficar preso àquilo para sempre. Que essa casa não podia ser só símbolo de mágoa. Ela tinha sido construída para ser lar, não para ser trincheira. Peguei o molho de chaves, coloquei dentro do bolso da camisa e saí andando devagar até o portão. Não abri de imediato. Fiquei uns minutos ali encostado na grade, respirando fundo. Olhava para a rua vazia, para as casas ao redor, para a calçada onde meus netos costumavam brincar quando vinham aqui. E foi olhando para aquele pedaço de rua que a memória me trouxe outra imagem. Luiz pequeno, sentado no chão com um carrinho de brinquedo, me esperando chegar do trabalho. Naquele tempo, eu era o herói dele, o pai forte que sabia consertar tudo. Foi com isso na cabeça que decidi. Naquele dia, eu ia até a casa dele. Não para brigar, não para cobrar nada, mas para levar uma chave, uma só. Não o molho inteiro. Apenas a chave da porta da frente. Uma chave simples, velha, mas com significado claro. A porta está aberta, mas é preciso saber bater. Troquei de roupa, camisa de algodão, calça social. Passei um pouco de água no rosto para tirar o cansaço dos olhos. Peguei o carro antigo, aquele mesmo que já me acompanhava há mais de 20 anos, e fui dirigindo devagar pelas ruas da cidade. O rádio desligado, só o motor roncando baixinho, e a cabeça cheia de pensamento, mas sem angústia. Eu não estava indo para fazer cena. Estava indo porque queria encerrar aquilo do jeito certo. Chegando lá, parei o carro na frente da casa dele. Era uma casa grande, bem arrumada, com garagem coberta, jardim aparado. Nada parecido com a simplicidade da minha. Mas por dentro, eu sabia, às vezes falta coisa que não se compra. Desci do carro devagar, caminhei até o portão e apertei a campainha. Não precisei esperar muito. Luiz mesmo veio abrir. Quando me viu ali, ficou parado, surpreso. Não esperava. Eu notei isso no jeito dele ficar segurando a maçaneta sem saber se abria ou não. "Pai." Ele disse só isso. Eu levantei a mão devagar e mostrei para ele a chave sem palavras. Estendi para ele olhando nos olhos. E foi ali, naquela troca de olhar, que ele entendeu. Não precisei dizer que era a chave da casa. Ele sabia. Sabia que eu não estava entregando de volta o direito de entrar a hora que quisesse. Mas que,
Se um dia quisesse vir com respeito, com calma, a porta não estava fechada de todo. Ele pegou a chave, com as duas mãos, devagar, como quem recebe algo valioso. E pela primeira vez, eu vi no rosto dele algo que fazia tempo que eu não via. Gratidão sincera, sem interesse por trás. A gente ficou ali mais uns minutos, trocando poucas palavras. Nada de discurso, nada de abraço longo. Às vezes é no silêncio que a gente resolve as coisas. Eu me despedi, voltei para o carro e fui embora devagar, sentindo dentro do peito uma mistura de saudade e alívio. Quando cheguei em casa, sentei de novo na varanda, com a xícara de café na mão, olhando o quintal. E pela primeira vez em muito tempo, não senti aquele peso no coração. Mas é engraçado, justo naquele fim de tarde, quando o sol já começava a descer por trás do morro, tocou a campainha da minha casa. E dessa vez, não era Luiz. Era alguém que eu não via há muito mais tempo. Alguém que eu nunca imaginei que fosse aparecer de novo naquela porta. Quando eu ouvi a campainha tocar naquela tarde, meu primeiro pensamento foi: deve ser o Luiz de novo. Depois de tudo o que aconteceu, depois da conversa da chave, parecia natural que ele viesse tentar mais uma aproximação. Ou quem sabe trazer os netos para mostrar que queria mesmo recomeçar. Mas alguma coisa na forma do som, no jeito pausado e sem pressa da campainha, me fez perceber que não era ele. Não sei explicar, mas são essas coisas que a gente só aprende com o tempo, com a observação de uma vida inteira olhando a casa e quem passa por ela. Caminhei devagar até a porta, segurando o molho de chaves na mão por costume, mesmo sem precisar. Quando abri, a cena me fez parar por um instante, sem saber bem o que fazer. Ali de pé, segurando uma bolsa de viagem pequena nas mãos, cabelo bem mais grisalho do que da última vez em que a vi, estava minha irmã mais velha, Norma. Mais de 15 anos tinham se passado desde o velório da Maristela, quando tivemos nossa última conversa. Ou melhor, nossa última briga. Foi uma discussão boba, mas como acontece entre irmãos que envelhecem sem se dizer as coisas certas na hora certa, acabou virando distância. Uma palavra atravessada por causa de herança, outra mal respondida, e cada um foi para o seu lado da estrada. Eu, sinceramente, já não achava que ela fosse aparecer mais, nem mesmo se eu adoecesse de verdade. Mas ali estava ela, parada diante de mim, com a expressão de sempre. Calma, mas com um olhar pesado, que não se disfarça nem com sorriso. Raul, foi só o que ela disse. E eu fiquei parado olhando para ela, sentindo o tempo passar pelos dois, de uma vez só. Eu podia muito bem ter fechado a porta, dito que era tarde demais. Mas o coração da gente não funciona assim. Por mais que a cabeça diga uma coisa, é sempre o peito que decide no final. Fiz um gesto com a mão, abrindo espaço na porta, e disse apenas: entra, Norma. A casa é a mesma. As portas ainda abrem. Ela entrou devagar, observando o ambiente, como quem não quer invadir demais, como quem sabe que o espaço agora já não é mais tão seu. Sentou na cadeira de madeira da cozinha, ajeitou a bolsa no colo e ficou ali quieta, sem dizer palavra por alguns minutos. Eu servi o café já meio frio, só por respeito ao costume. Coloquei a xícara na frente dela e sentei na minha cadeira, de frente. Foi então que ela falou, olhando em volta, mexendo devagar o café com a colher, sem levantar muito os olhos. Faz tempo, hein? Eu concordei com a cabeça, sem sorrir. Tempo demais, respondi com a voz baixa, do jeito que a gente fala quando não quer parecer nem bravo, nem sentimental demais. E aí ela respirou fundo, ajeitou as mãos na bolsa e disse de um jeito direto, sem rodeio: eu soube do Luiz. Soube do que aconteceu com a casa, com as fechaduras, com tudo. Não foi pelo Luiz, claro, mas as coisas correm, mesmo em cidade pequena. Eu fiquei olhando para ela sem responder, mexendo o café sem pressa. E eu pensei, se até você, Raul, tá passando por isso com os filhos, quem sou eu para continuar carregando mágoa desse jeito? Foi essa frase que me pegou. Porque era verdade. Quantos anos a gente perde na vida carregando coisas que nem fazem mais sentido? Às vezes, a gente lembra da dor, mas esquece o motivo. Fica preso no passado por pura teimosia. Ela continuou: eu vim aqui porque queria te pedir desculpa. Por tudo. Pela herança, pelas palavras tortas,
A gente já tá velho demais para essas coisas. Eu olhei para ela com calma, deixando a colher repousar no pires, e falei do jeito mais simples e verdadeiro que encontrei. Norma, já passou, de verdade. Não tem mais espaço aqui dentro para guardar rancor. E quando eu disse isso, percebi que era verdade mesmo. Eu já tinha perdoado Luiz, de certa forma. Já tinha feito as pazes comigo mesmo. Aquela visita dela parecia só a última peça de um quebra-cabeça que ficou anos aberto, faltando terminar. Norma ficou para jantar. Não foi nada de especial. Um arroz simples, um pedaço de carne na chapa, salada de tomate. Igual aos velhos tempos, quando a casa ficava cheia, mas a comida era sempre simples e feita com calma. Ficamos conversando até depois das 9 da noite, relembrando histórias de infância, do pai, da mãe, de quando éramos pequenos e achávamos que o mundo era só aquele pedaço de quintal da casa dos nossos pais. Na hora de ir embora, já lá fora, no portão, ela me abraçou com força, daquele jeito que só irmão abraça, e disse: "Se cuida, Raul, não some de novo." E eu, com um meio sorriso, sem exagero, respondi do jeito mais sincero que pude: "Agora não somos mais, Norma. Agora é só porta aberta." Fechei o portão devagar, sem trancar com chave. Sentei de novo na cadeira de balanço da varanda e fiquei olhando o céu escuro, pensando no tempo, nas voltas que a vida dá. Pela primeira vez em muitos anos, não havia mais peso dentro do meu peito. Nem com filho, nem com irmã, nem comigo mesmo. Tudo estava em seu lugar. Mas mesmo assim, lá no fundo, eu sabia. Faltava só mais uma coisa. Um último detalhe. Uma última visita. Uma chave que não era para Luiz, nem para Norma. Era uma chave para alguém que já não estava mais aqui. E era isso que eu precisava resolver de um jeito só meu. Uma última homenagem, uma última conversa. E essa, ninguém precisava ouvir. Era entre mim, meu coração e a pessoa que ficou para sempre no meu silêncio. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo dos primeiros raios de sol tocarem as paredes da cozinha. O relógio da sala marcava 5:10, e o céu ainda estava daquele jeito cinzento, meio azulado, com aquele silêncio que só existe de madrugada. Levantei sem pressa, vesti minha camisa branca, calça escura e peguei no armário de madeira aquele mesmo molho de chaves, mas dessa vez separando uma só. A chave mais antiga de todas. Era pequena, de ferro, gasta nas pontas, e nem abria mais nenhuma porta aqui de casa. Mas não era por isso que eu estava segurando ela. Aquela chave era da antiga caixa de ferramentas do meu pai, coisa que eu guardava mais por memória do que por necessidade. E era essa chave que eu levaria comigo naquele dia. Coloquei ela no bolso da camisa e saí pela rua de cabeça erguida, andando devagar, sentindo o vento fresco batendo no rosto. Fui a pé, mesmo. Não era longe. Caminhei pelas mesmas calçadas por onde já tinha passado tantas vezes, mas agora com um passo diferente, sem pressa, sem nada para provar para ninguém. Quando cheguei, parei em frente ao portão baixo, pintei ele de azul claro anos atrás, e vi que ainda estava do mesmo jeito, meio gasto, mas firme. Abri com cuidado e entrei. Era o cemitério da cidade. Simples, pequeno, sem muita coisa diferente desde a última vez que estive ali. Passei entre as fileiras de túmulos, respirando fundo, até chegar bem no canto onde estava a lápide de Maristela. A pedra branca, com o nome dela gravado em letras que já estavam começando a desbotar com o tempo, mas ainda dava para ler direitinho. Parei na frente, tirei o boné da cabeça por respeito e fiquei ali em silêncio por um tempo. Foi só depois de uns bons minutos que tirei a chave do bolso e coloquei ela em cima da lápide, bem no centro. Não era para ninguém mais ver. Era para ela. Uma forma de dizer: "Tá aqui, amor. Fechei todas as portas que precisava fechar. Agora tá tudo certo." Fiquei falando baixinho, como se ela estivesse ali do meu lado. "Você viu, né? Luiz, Norma, até eu. Todo mundo demorou, mas entendeu. A casa continua de pé, mas agora ninguém entra sem aprender a bater primeiro. E eu aprendi também. Aprendi que a gente precisa saber a hora de trancar a porta e a hora de abrir de novo." O vento soprou forte bem na hora que eu disse isso, como se fosse resposta. Fiquei mais um tempo ali,
só ouvindo o som das folhas balançando, sentindo a presença dela de um jeito que não se explica para ninguém. E quando o sol finalmente apareceu por trás das árvores, me despedi em voz baixa, ajeitei o boné de volta na cabeça e saí andando pelo mesmo caminho de volta para casa. Chegando em casa, me sentei na varanda, na cadeira de balanço, olhando o portão aberto. Dessa vez, não fiz questão de levantar para fechar. Só fiquei ali, sentindo o cheiro de café vindo da cozinha, escutando o barulho dos passarinhos, pensando em tudo que tinha acontecido. Luiz, Norma, as chaves, o silêncio. Tudo fazia parte da mesma história. Uma história que começou com dor, com palavra atravessada, com porta trancada, mas que agora estava em paz. E se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido. E também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo. Porque todos os dias tem uma história nova e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.